Oi, Sor, bom dia. A gente vai apresentar nosso trabalho com o tema Impactos dos desenhos animados na romantização da dinastia Romanov e da Revolução Russa. Nossos nomes são Antônia, Pietra, Beatriz, Fernanda, Júlia Quadros, Julia Zin e Maria Paula Bonzanini, da turma 202. Bom, segue a nossa justificativa. Por se tratar de desenhos animados, muitos eventos históricos que, na verdade, foram muito sangrentos, são retratados de forma lúdica. Infelizmente, isso passa uma imagem errônea da realidade. Utilizaremos de apoio ao argumento o filme da Fox, Anastácia. Objetivo: analisar como os desenhos animados romantizam eventos históricos horrendos, como foco especial na Revolução Russa, e investigar os impactos dessa abordagem na percepção do público sobre a realidade desses acontecimentos. Problema: ao romantizar eventos como a Revolução Russa, desenhos animados podem suavizar a violência e tensões políticas, distorcendo a realidade desse período turbulento. Contextualização histórica. A Revolução Russa, em 1917, transformou a Rússia na primeira nação socialista da história. No início do século XX, o país era governado pela monarquia czarista do Romanov, que estava no poder desde o século XVII. A Rússia enfrentava a pobreza, grande desigualdade social e repressão. A revolução foi violenta, mas expressou o desejo popular de mudança. No fim, toda a dinastia Romanov foi exterminada. Dinastia Romanov. A dinastia Romanov governou a Moscóvia e o Império Russo de 1762 a 1917. Foi a última dinastia antes da Revolução Russa. Caracterizou-se por violência, autoritarismo, torturas e assassinatos. O Domingo Sangrento ocorreu em 1905, quando as tropas do Czar Nicolau II dispararam contra os manifestantes em São Petersburgo, resultando na morte de centenas de pessoas. Esse evento foi a gota d'água para a Revolução. Contextualização do desenho animado Anastácia. Anastácia, de 1997, é um desenho animado da Fox inspirado na lenda da última herdeira da dinastia Romanov. A história ocorre após a Revolução Russa, com Anastácia sobrevivendo ao ataque à sua família. Sem memória de seu passado, Anastácia tenta descobrir sua verdadeira identidade ao longo do filme. A história real, muito mais trágica, é romantizada, suavizando o sofrimento e a violência do período. Desconexão com a realidade social. O filme retrata a família Romanov, incluindo Anastácia, como vítima inocente de um ataque inexplicável. Ignora a miséria e desigualdade da sociedade russa da época. Omite a opressão da elite czarista, que vivia em luxo enquanto a população sofria. Não aborda os abusos, torturas e repressões do regime czarista que causaram a Revolução Russa. Agora vou falar sobre a inocentização da história. Anastácia é retratada como uma personagem inocente, idealizando o passado. Porém, o filme minimiza a violência do regime czarista. Ele foca em uma história de superação pessoal, em vez de abordar as injustiças sociais e políticas. Acaba refletindo a tendência de suavizar críticas sociais e narrativas culturais. Omissão das tensões políticas e sociais. O filme Anastácia também deixa de lado as tensões políticas e sociais que motivaram a Revolução Russa, transformando-a em um evento sem contexto ou causas reais. Na realidade, a Revolução foi uma resposta direta à opressão e às condições extremas que a população russa enfrentava sob o regime czarista, marcado pela falta de direitos, abusos e grande desigualdade. O povo lutava por reformas sociais, direitos trabalhistas e o fim de um governo autoritário, mas o filme apresenta essa história de forma simplificada, ignorando as reais razões por trás do levante. Esse apagamento retira a relevância das demandas de justiça e igualdade que impulsionaram a Revolução, despolitizando o evento e enfraquecendo o entendimento das lutas que moldaram aquele período. Marco teórico Antônio Gramsci, marxista, teórico político e revolucionário. Conhecido por suas teorias sobre a hegemonia cultural, o papel dos intelectuais na sociedade e sua crítica ao capitalismo e ao fascismo. Suas ideias têm como influência em campos como ciência política, sociologia, estudos culturais e teoria pós-colonial. Segue refletindo em movimentos que buscam entender e desafiar sistemas de dominação na sociedade moderna. Marco teórico Antônio Gramsci versus Revolução Russa.
Gramsci viu a Revolução Russa como viável devido à fraqueza do Estado e à limitada hegemonia das elites. No Ocidente, ele defendia a criação de uma nova hegemonia, ocupando instituições culturais e formando intelectuais socialistas. Sua crítica ao capitalismo e ao fascismo reforçava a importância de um preparo cultural e ideológico para resistir a forças opressivas, que ele julgava difíceis de enfrentar apenas com ação direta. Uma vez que a gente já relacionou com a Revolução Russa, agora vamos relacionar nosso marco teórico com o filme Anastácia. O filme Anastácia, ele romantiza esse período, muito sangrento e muito horrendo, da história da Rússia, retratando os Romanov como vítimas inocentes e omitindo a opressão czarista. Ao focar numa história pessoal, o filme suaviza a realidade e esconde as injustiças que motivaram a Revolução, minimizando a luta social e ideológica que Gramsci considerava essencial. Conclusão. A dinastia Romanov foi marcada por desigualdade e opressão. O Domingo Sangrento de 1905, quando tropas artistas atacaram manifestantes, intensificou a revolta que levou à Revolução de 1917 e ao fim dos Romanov, simbolizando a luta por justiça social. O filme Anastasia romantiza esse período histórico ao apresentar a família Romanov como vítimas inocentes, sem mostrar a opressão que levou à Revolução Russa. Ao suavizar essa história, transforma a luta do povo por justiça em uma narrativa pessoal de reencontro, desvalorizando o sofrimento e as demandas sociais da época. Essa abordagem cria uma visão simplista que oculta a complexidade e o sacrifício que moldaram a nova ordem social russa. E só uma curiosidade, a música que tá tocando no fundo do trabalho desde o início não é por acaso, e é a trilha sonora do filme Anastácia, e o nome da música é Once Upon a December, que a tradução é Uma Vez em Dezembro. Aqui tá a nossa bibliografia, se tu quiser pode dar um pause. E muito obrigada, esperamos ter gostado do trabalho.